Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um domingo, mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Hoje, nesse dia 15 de setembro, nesse domingo abençoado, nesse domingo maravilhoso, nós vamos relembrar um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou nessa semana que passou, dos dias 9 a 13 de setembro, como está aparecendo aí na sua tela. Vamos relembrar um pouquinho, amém, queridos, de todas as meditações dessa semana passada, mas antes eu quero pedir a nossa produção para liberar a nossa vinheta. Vai, produção! Graças a Deus, amém, queridos e queridas. Agora sim, quero convidar você para relembrarmos um pouquinho do que nós meditamos aí na semana que passou, começando na segunda-feira, dia 9 de setembro, e nós iniciamos a nossa semana com a meditação que recebeu o seguinte título: Antes de obedecer preceitos humanos, procure conhecer os preceitos divinos. Amém, queridos? Vamos lá, vamos ver o que nós aprendemos aí nessa primeira meditação da semana. Vem com a gente. Queridos, como já falamos, alguns fariseus foram de Jerusalém até onde Jesus estava e o questionaram, alegando que os discípulos dele, Jesus, comiam sem lavar as mãos, transgredindo assim a tradição dos anciãos. E Jesus, então, queridos, ainda os chamou, melhor dizendo, Jesus perguntou por que eles transgrediam o mandamento de Deus, né? Por causa da tradição deles. E ainda os chamou de hipócritas e citou para eles uma profecia do profeta Isaías. E, queridos, um trecho da profecia dizia o seguinte: ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Exatamente o que aqueles homens estavam fazendo. Estavam ensinando ao povo não o que Deus queria ensinar, mas o que eles, o que aqueles homens queriam que o povo aprendesse. Consegue entender? Lamentavelmente, queridos, ainda hoje nós nos deparamos com situações bem parecidas. Homens se dizendo profetas, mensageiros, representantes de Deus, ensinando ao povo preceitos que nunca vieram de Deus. São preceitos meramente humanos, fruto da mente deles e muitas vezes, queridos, mentes doentes, doentias. Tá bom, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 9 de setembro, dando assim início à nossa semana. Por isso, amados, faz-se extremamente necessário nós conhecermos a Deus e a sua palavra. Sabe para quê? Para não sermos engodados pelos falsos profetas que têm surgido no nosso meio. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 9 de setembro, dando início assim à nossa semana. Passemos então, queridos, para terça-feira, dia 10 de setembro, na meditação intitulada de Tome cuidado com as suas palavras. Jesus respondendo aos fariseus que foram até ele, alegando que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Então Jesus afirmou para aqueles homens que o que contamina as pessoas não é aquilo que entra pela boca, mas sim aquilo que sai. O que será que o mestre estava querendo dizer com isso? Obviamente, queridos, o mestre estava se referindo às nossas palavras, ao que nós falamos. Consegue entender? É com isso que nós devemos nos preocupar, tá bom, queridos? Sabe por quê? Porque nossas palavras, elas têm de fato poder. E quando nós nos conscientizamos disso, tomamos muito cuidado, ou pelo menos um pouco mais de cuidado com aquilo que nós falamos. Amém, queridos? Queridos, nossas palavras, elas podem animar ou desanimar, erguer alguém que estava caído, mas também pode derrubar aquele que estava de pé. Aquilo que falamos pode encorajar alguém, mas também, de igual modo, pode desencorajar. Nossas palavras têm o poder de fazer alguém sonhar, mas também têm o poder de roubar os mais belos sonhos. Por isso, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Amém, amados? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira, dia 10 de setembro. E na quarta-feira, queridos, dia 11 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título:
que nossos lábios sejam fonte de vida. Nesse dia, amados, nós reafirmamos que nossas palavras têm poder. E tem mesmo. Uma palavra maldita, ela pode causar danos irreparáveis, amados. E a Bíblia, ela chega a afirmar que as palavras, elas são como flechas. Salmos capítulo 64, verso 3 e Provérbios 25, 18. E a flecha, uma vez lançada, querido, não há como voltar atrás. Já foi. Consegue entender? Percebe, queridos, a importância de nós tomarmos muito cuidado com aquilo que falamos? Porque há palavras, amados, que elas doem mais do que uma agressão física. Elas machucam o coração, ferem a alma. Que não saiam dos nossos lábios palavras ferinas, maldosas, cruéis. Que nossos lábios sejam fonte de vida. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 11 de setembro. Passemos então, amados, para quinta-feira, dia 12 de setembro, na meditação intitulada de Coração Bom, Boas Palavras. Ou melhor dizendo, Coração Bom, Palavras Boas. Tá bom, queridos? Jesus, falando aos seus discípulos, afirmou que o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina as pessoas. E estas palavras de Jesus, queridos, elas nos fazem entender que não basta nós cuidarmos somente dos nossos lábios. Nós precisamos cuidar do nosso coração, já que grande parte do que falamos vem dele. Consegue entender? Amados, se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, será isso que nós vamos transmitir. Consegue entender? Agora, através das nossas palavras, tá? Agora, se o nosso coração estiver entulhado de coisas que não prestam, melhor dizendo, né? Isso também será externado através do que falamos. Amém, queridos? É assim que funciona. Por isso, queridos, quando vejo pessoas que são incapazes de proferir algo de bom, como uma palavra de incentivo, de encorajamento, um elogio, uma palavra carinhosa ou coisa do tipo, eu oro por essa pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque, como nos disse Jesus, essa pessoa ela só está externando o estado do seu coração. E um coração, queridos, cheio de coisas ruins, certamente é um coração muito triste, eu diria até mais, infeliz. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 12 de setembro. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de sexta-feira, dia 13 de setembro, que recebeu o seguinte título: Nossas palavras têm poder de curar. Amém, amados? Nós já aprendemos com estas palavras de Jesus que não basta nós cuidarmos apenas dos nossos lábios. Nós precisamos cuidar principalmente do nosso coração. Por quê? Porque grande parte daquilo que falamos vem dele. Por isso, como também já falamos, precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos. Amém, queridos? Que dos nossos lábios, queridos, ao invés de saírem palavras que adoeçam, saiam palavras que curem. Já que nossas palavras têm poder, que possamos utilizar esse poder para o bem. Que dos nossos lábios só saiam palavras abençoadoras, edificantes, curativas. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, dia 13 de setembro, encerrando assim a nossa semana. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal. E no resumo de hoje, nós relembramos um pouquinho do que aprendemos na nossa última semana, na semana que passou aí, dos dias 9 a 13 de setembro. E o nosso desejo, como sempre falamos, é que Deus tenha falado ao seu coração, abençoado a sua vida através destas meditações e despertado em você um desejo de ler mais a palavra, de meditar mais na palavra, enfim, de mergulhar verdadeiramente na palavra de Deus, tá bom, queridos? Estamos terminando, mas antes eu queria convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí para nós orarmos, para nós falarmos com o nosso papai. Vamos orar, queridos? Paizinho, muito obrigado. Obrigado por mais uma semana, obrigado, Paizinho querido, por mais um resumo semanal. Te louvamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, muito obrigado por cada lição, por cada ensinamento, Senhor Deus, por todo aprendizado, Pai amado. Te pedimos que nós não venhamos só a aguardar, entender, assimilar, mas principalmente colocar em prática, Paizinho querido, tudo que o Senhor nos tem ensinado.
Quero te pedir pela vida de cada um desses meus amados irmãos que meditaram conosco nessa semana que passou, esses amados que estão agora participando desse resumo. Paizinho, em nome de Jesus, eu não sei o que cada um dos teus filhos necessita do Senhor, mas o Senhor sabe. Por isso, estende as tuas mãos, Paizinho querido, e concede a cada um a sua bênção, a cada um a sua necessidade. Vem abrindo portas de emprego para os que estão desempregados, manifestando o teu poder de cura para os que estão enfermos. Enfim, Paizinho, atendendo a cada petição, de acordo com os teus planos, projetos, desígnios. Em nome de Jesus nós te pedimos. Te entregamos também a semana, Paizinho, que se inicia, que o Senhor possa estar conosco, falar aos nossos corações e continuar nos ensinando preciosas lições. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos e todos nós recebamos e digamos amém. Amém, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos e queridas, permitindo o nosso Deus, semana que vem, nós teremos mais uma semana de meditação. No próximo domingo, queridos, nós excepcionalmente não teremos o nosso resumo semanal, amém, porque nós estaremos saindo para um retiro de casais da nossa igreja na sexta-feira, estaremos lá sexta, sábado e só retornaremos no domingo à noite. Portanto, domingo que vem, não estarei em casa, então não terei como compartilhar com os amados aí o nosso resumo, mas permitindo o nosso Deus, no próximo nosso resumo, mas no outro, permitindo o nosso Deus, nós voltaremos. Amém, amados? Agora, amados, não deixe de compartilhar as nossas meditações, nossos vídeos, todo o conteúdo que você recebe do PSM, não deixe de compartilhar e não deixe de acessar as nossas redes sociais, conforme está aparecendo aí, e principalmente não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, tá bom? Não deixe de compartilhar e não deixe principalmente de se inscrever no nosso canal, tá bom, queridos e queridas? Nos ajude, queremos chegar no final desse ano com pelo menos 1000 inscritos, tá bom? Nós precisamos da sua ajuda para alcançarmos esse número e nós vamos conseguir em nome de Jesus, tá bom, queridos e queridas, meus amados? Ó, mais uma vez um beijo carinhoso no coração de cada um dos amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.